A narrativa do texto vai dizer que vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim, e não comas, nem bebês por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos orar, Deus. É o momento da tua palavra. Senhor, que diminua eu e com o seu Espírito a partir de agora. Fale a tua igreja. Anula o homem, Espírito Santo, que precisa de ouvir a tua voz nesse momento, para que tudo que for pronunciado através desse altar, que seja, meu Pai, bênção para a vida dos teus servos. Deus, que as minhas palavras, meu Pai, possa ser tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja. Deus, eu te peço nesse momento que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente busca, todo o entendimento da tua palavra, Senhor, possa ser, meu Pai, lembrado nesse momento. Senhor, me dê uma palavra rema, uma palavra revelada, para que a tua igreja consiga escutar a tua voz. Deus, que se o Senhor não falar com a tua igreja, o que será da minha palavra? Se o Senhor nos trouxe essa noite, é porque o Senhor tem algo para realizar sobre as nossas vidas. Deus, que a minha palavra somente não vai entrar com provisão na vida dos teus servos, das tuas servas, mas uma coisa eu tenho certeza de que quando eu me disponibilizo através da tua palavra, meu Pai, eu tenho certeza que tu entra, quebra decretos do inimigo contra a nossa vida, através da tua palavra, porque a tua palavra é viva e ela também é eficaz. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, fale conosco, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Quando lemos esse texto acerca da vida de uma mulher, uma judia que vai ser escolhida dentre muitas para reinar sobre esse lugar a qual ela estava, sobre Suzã, nós primeiros temos que ir no capítulo de número 1, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Quando lemos capítulo 4, no verso 16, vamos entender a narrativa de que eles estão passando por uma situação a qual Deus vai intervir, entrar na posição frontal para derrubar tudo aquilo que o inimigo tem planejado sobre o povo judeu. Quando nós entendemos a história, nós vamos entender que o rei Assuero vai dizer que no 3º ano do reinado do rei Assuero, ele vai dar uma grande festa. Mas e os 2 primeiros meses, pastor? O que acontece? Os 2 primeiros anos, do reinado do rei Assuero, é tempo de guerra, é tempo de luta, é tempo a qual aquele homem tem muitas batalhas para enfrentar, até chegar no 3º ano do seu reinado. Eu começo a entender a história de quando eu me baseio, de se passa 2 anos até chegar ao 3º ano. O primeiro ano eu acredito que é um ano a qual ele toma possessão, a qual ele sabe que tem que tomar, porque nós vamos entender a história, que são 127 províncias. O que significa isso? 127 bairros diante de uma cidade, são muitos lugares, e aquele homem, baseado em algo que era dele, em tomar algumas cidades, tomar alguns lugares, aí você vai compreender, entender o que realmente
o rei estava fazendo nos seus 2 anos primeiro do seu reinado. Quando nós entendemos essa história, vamos se baseando, vamos tentando estudar, vamos tentando buscar aquilo que Deus tem para falar conosco, que muitas das vezes nós começamos algo, nós praticamos algo e nós conseguimos ter êxito no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano e no segundo ano. Só que quando vamos entender a história desse homem, do rei Assuero, o Xerxes, o primeiro, e nós vamos entender que a história, a narrativa é somente uma. No primeiro ano é guerra, no segundo ano também é guerra, porque ele está tentando tomar posse de toda aquela província que rodeava a cidade principal, que era a cidade de Suzã. Então nós vamos entender essa narrativa, que muitas das vezes nós não compreendemos. Por quê? Que está somente o primeiro capítulo começando, que no terceiro ano do rei Assuero, ele vai dar uma grande festa. Mas para ter uma grande festa, primeiro nós temos que entender o que aconteceu naquele lugar. Que muitas das vezes as pessoas vão nos ver sorrindo, não vão nos ver sorridentes, vão nos ver felizes, mas não sabe a luta que você enfrentou até chegar o dia de hoje, não sabe a luta que enfrentou para chegar nessa quinta-feira, aqui na Nova Unção, no culto profético, a qual que Deus estabeleceu sobre esse lugar, o mês de Esther, a oração que muda decreto. Deus sabe o tempo estabelecido até o dia de hoje, que você dobrou o seu joelho, quantas lutas você enfrentou, quantas decepções, quantas calúnias, quantas coisas aconteceram. Você muitas das vezes se pergunta, você tem se perguntado e dizer: Deus, por que se passou tanto tempo para isso acontecer? Para que eu tomasse maturidade, para que eu fosse maduro bastante, para estar nesse posicionamento a qual estou, que muitas das vezes vem alguma facada, alguma flecha, pessoas se levantam e não tem conseguido me derrubar. Até o dia de hoje você tem se perguntado, mas vai a primeira palavra: Deus te experimentou no primeiro ano, no segundo ano, mas quando chega ao terceiro ano tem festa. Por quê? Porque você já conquistou, já chegou no devido lugar aonde Deus tinha estabelecido para ti. Então quando nós pegamos a narrativa do texto, nós vamos entender. Bota aí, Mateus, Esther no capítulo 1, nós vamos entender a narrativa. E qual é, pastor? Xerxes, ou Assuero, vai tomar posse de 127 províncias. O que acontece? Ele vai dar uma grande festa. E que festa é essa? Vai se basear cerca de 180 dias. Quando isso, pastor? 6 meses de festa, 6 meses de pessoas lá. O rei quer mostrar tudo que ele tem. Ele quer mostrar os bens, ele quer mostrar o seu poder, o seu poderio, quer mostrar o seu exército, quer mostrar a cidade. Ele convida os governadores, os príncipes, os principais do seu governo para vir até ele. Tem vinho, tem bebida, tem todo tipo de coisa, bastante comida. Não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana, são 180 dias, são 6 meses de festa. Aquele homem passou por tanta coisa, mas chegou o terceiro ano do seu reinado, e ele quer mostrar para aquelas pessoas como ficou grande o seu exército, quantas coisas ele conseguiu, quantas coisas, aquele homem, ele tomou o poderio de quando ele chegava em uma cidade. No primeiro ano foi guerra, no segundo ano também, aí no terceiro ano ele quer mostrar: foi por aqui que eu fui, foi dessa maneira que eu consegui, foi dessa forma que eu consegui. Lá vai uma palavra para o teu coração: a batalha parece que está travada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei quantos anos você tem passado por isso, mas uma palavra eu tenho para o teu coração: não desista daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. E um dia ele levantou um vaso para dizer: eis que te digo, aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que o inferno tenha se levantado contra a tua vida nesses dias, dizendo: você não vai conseguir, você não vai diante, nada daquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Mas a palavra continua com o Senhor: aquilo que ele promete, ele cumpre.
Preste bem atenção. São 180 dias de festa, são 6 meses. Em nenhum desses dias você vai entender sobre a história que o nome do Senhor é pronunciado, o nome de Deus é pronunciado naquela festa. Porque se vamos a algumas histórias de alguns profetas da Bíblia, nós vamos entender de que quando eles vão para a guerra, a primeira coisa que eles põem é Deus na frente. Só que aqui é algo totalmente diferente. O nome do Senhor não é pronunciado nenhuma vez nesse texto. Só que Deus, ele estava se movimentando aonde que os olhos daqueles homens não estavam vendo. Depois de 180 dias de festa, 6 meses, o rei pega o povo de Suzã, e ele vai ter mais 7 dias de festa. E através desses 7 dias de festa, o texto é bem claro em dizer que ele estava já bem alcoolizado, estava bem feliz, depois de 7 dias de tanta festa que teve naquele lugar. Aquele lugar quer mostrar a coisa mais principal do seu reinado. Ele pede para os seus 7 homens que eram confidentes dele, acerca dos homens que participavam tudo quanto o rei Assuero fazia, manda chamar a rainha Vasti, que tinha dado uma festa à parte para as mulheres dos homens que estavam em outra festa. Quando aquele homem manda chamar a sua esposa, a sua rainha, ela entende que não deveria de ir até o rei, porque quando nós vamos entender um pouco da história, nós vamos entender que o rei, ele queria apresentar a Vasti para expor a beleza de Vasti, o corpo de Vasti, a dignidade de Vasti. Só que ali tinha um monte de homens bêbados. Vasti, ela se recusa, porque ela tem um alto respeito e princípios. E alguns vão interpretar isso como desrespeito à ordem do rei. Para os dias atuais, exposição de vista que poderia ser levada ao assédio, à violência física. Vasti se posiciona sobre a oposição. Só que isso vai lhe custar a coroa. Os conselheiros daquela época se reúnem com o rei para dizer assim: essa mulher está te desonrando. Se ela está fazendo isso contigo, imagine as mulheres dos outros príncipes e governadores que estão nesse lugar. O que vai acontecer no dia de amanhã quando alguém falar alguma coisa com as suas esposas em casa? Memucã, ele se levanta de uma tal forma para dizer assim: tu tem que levantar um decreto, tem que extinguir a rainha do seu trono, do seu lugar. E o rei, com a sua vaidade, com o seu ego lá em cima, por tantas pessoas ao seu redor, ele vai selar aquele decreto. E Vasti vai ser restituída, não vai estar mais diante daquele lugar, diante do trono. Não pode mais aparecer na presença do rei. Meu mãe, ele dá uma ideia ao rei, diz assim: assina logo isso. Assina esse decreto, você vai entender como que foi essa renúncia a qual Vasti teve com a tua autoridade sobre o reino, como as pessoas vão te olharem a partir de hoje.
Só que Vasti, ela se coloca numa posição a qual ela não entendia. O posicionamento dela era certo, era correto, diante de uma pessoa que tem autonomia para fazer o que ela fez, que tem uma posição igual a dela. Só que isso vai lhe custar caro. Pastor, você contou toda essa história, toda essa introdução para entrar onde? Para falar de quê? Para falar de oração. Para falar, se você orar, tem mudança na tua vida. Se você orar, o céu se movimenta ao seu favor. Se você se posicionar com Deus, Deus não tem como não responder às tuas orações. O texto é bem claro em dizer de que Mardoqueu, ele vai perceber que estão se levantando contra o rei Assuero. Ele conta, aqueles homens vão levar um tempo, as pessoas vão investigar aquilo que estava acontecendo, até aqueles homens serem enforcados. Só que se levanta um outro homem na história, e ele vai levantar um decreto contra os judeus. Por quê? Porque toda vez que esse homem passava, ele tinha crescido no reinado do rei Assuero. O seu poder tinha crescido dentro dele de uma tal forma de que ele entendia que ele era superior. Só que ele estava junto com Mardoqueu no mesmo negócio, eles andavam junto. Só que quando ele tem um posicionamento acima, ele quer humilhar as pessoas. Só que Deus, ele trabalha da forma diferente, ele trabalha na contramão daquilo que o inimigo das nossas almas está tentando realizar ou fazer com a nossa vida. Por quê, pastor? Porque a oração muda a história. A oração, ela muda o decreto. A oração, ela muda a circunstância. A oração, ela muda o laudo. A oração, ela muda a sentença. A oração, ela muda. Eu vou repetir, a oração, ela muda. A oração, ela quebra o decreto do inimigo contra a tua vida. Posicionamento com Deus. Isso que é o mais importante no reino. Porque aquilo que Deus, ele te prometeu, ele vai cumprir. Essa noite o cativeiro vai mudar. Essa noite o inferno não vai entender o que Deus está realizando no mundo espiritual a favor da tua vida. O objetivo de Esther ser levada à rainha é para salvar o povo judeu. Quando nós vamos ler a narrativa do texto, nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Através de tudo isso que você conseguiu entender que eu te falei, de como começou a história do rei Assuero, de como que foi o posicionamento, da festa que ele fez, é para chegar num somente lugar, aonde alguém vai se levantar contra o povo judeu. Vai se levantar para quê? Vai se levantar para mandar um decreto e dizer assim: olha, rei Assuero, tem um povo aí, um povo judeu, que toda a ordem que o Senhor dá, eles não respeitam. Olha só, rei Assuero, todo decreto que você assina, eles também não respeitam. Eles são umas pessoas difíceis de lidar, mas eu tenho a solução. Qual é a solução?
olha só, eu vou aqui, você assina esse decreto e deixa o resto comigo. Assinar o decreto era o rei ir lá e botar o seu anel e decretar aquilo que ele tinha pedido. Só que Deus, ele trabalha na contramão do que a gente acha. O povo de Deus estava sendo ameaçado em ser aniquilado pelo plano de Ramã. Vai morrer. Agora o decreto foi feito. Não tem para onde correr. Só diga, a intervenção divina chegou na tua vida essa noite. Eu vou repetir para que tenha aqui crente que precisava de receber essa palavra. A intervenção divina chegou para mudar a história da tua vida hoje. Quando não vemos a mão de Deus, mas mesmo assim Ele está presente, orquestrando o acontecimento para cumprir o seu plano. Deus demonstra que a salvação para os judeus virá de uma forma. E qual a forma? Oração e jejum. Eu vou repetir, qual é a forma? Oração e jejum. Porque Esther, no capítulo 4, no versículo 16, vai dar uma palavra e vai dizer: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejue por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois eu irei ter com o rei, e ainda que contra a lei se perecer, pereci. O que significa isso, pastor? Quando a oração e jejum se ajunta, não tem decreto do inferno contra a tua vida que vai estabelecer e vai tomar posse contra a tua vida. O inferno disse: acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas quando você jejua e ora, o céu se movimenta a teu favor. Que é isso, pastor? O céu essa noite está dizendo que quando você entrar na posição que Deus quer na tua vida, não tem decreto do inferno que vai permanecer. Só que diante disso, escute bem, quando Vasti é instituída do reinado, a história é bem clara em dizer de que seu eunuco, no capítulo 2, vai dizer que seu eunuco percebe o rei muito triste, porque ele fez algo que não queria. Através da bebida ele tomou uma decisão e depois ele se arrepende. Porque eu acredito que o texto é bem claro, que como ele queria que Vasti viesse à sua presença para apresentar para todas as Vasti, eu acredito que era uma mulher muito linda, uma mulher bela, uma mulher de boa aparência, uma mulher diferente. Por isso ele queria mostrar. Até então parecia ser uma boa ação, mas para ela não era. Quando nós percebemos isso, quando os seus homens percebem, quando os homens que caminhavam com Assuero percebeu que ele estava com um cabisbaixo, eles vão tomar uma providência. Olha, rei, eu tenho algo para te dizer. Aqui dentro dessas províncias existem mulheres tão belas como Vasti. Nós vamos sair por essas cidades, nós vamos encontrar essas jovens belas, lindas e puras, e vamos trazer até o rei. E o rei, ele vai ter como escolher uma delas para que tome posse do lugar aonde que Vasti foi restituída. Entende bem, preste bem atenção. Eu acredito que não consigo acabar essa ministração hoje, mas preste bem atenção no que eu quero te dizer. Quando ele toma posição sobre isso, o que acontece? Eles vão pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, pelas cidades, vão encontrando algumas. Só que quando ele encontra algumas dessas meninas, eles vão perceber que essas meninas são iguais a Vasti, porque a referência no reinado era Vasti.
a vestimenta era igual, a mente era igual, o coração era igual. Então o que adiantaria levar uma outra vasti para dentro de casa? O que eles perceberam? Se eu levar uma menina dessas, somente algumas dessas, que eu percebi que tem o mesmo comportamento, eu vou levar Vasti de novo para dentro do reinado. Mas preste bem atenção, naquele mesmo lugar tinha um povo que para eles era um estranho, povo judeu, que quando eles perceberam, um deles, vamos dizer assim, lá em Suzã tem algumas mulheres lindas também. Perceba que naquele lugar também tem mulheres diferentes, só que eles são judeus, judias. Vamos dar uma passada por lá para ver se a gente encontra. E lá eles encontram algumas meninas, só que eles encontram as meninas que carregavam água na sua cabeça. Ele encontra as mulheres que que estavam presas em correntes. Ele encontra as mulheres naquele lugar que tinha marca em suas mãos, marca de chicotada, que tinha as suas mãos calejadas. Só que quando eles batem o olho em Esther, Hadassah, eles verem algo diferente. Sabe por quê? Porque o inimigo da tua alma, quando ele percebe, quando ele chega próximo de você, ele vê na tua vida que tem algo diferente, ele vê que na tua vida tem um brilho diferente. Então eu vou te dizer algo: todo lugar onde que tu pisa, parece que acontece algo, porque tem algo diferente na tua vida. Todo lugar que você chega, parece que acontece algo, porque tem algo diferente na tua vida. Quando aqueles homens chegam naquele lugar, eles percebem, aí eles trazem para o rei, trazem para o reinado, para os cuidados. O texto vai bem dizer que são há cerca de 1 ano que aquelas mulheres vão ser preparadas, 6 meses tomando banho de mirra, um óleo tão precioso, para que elas, alimentação diferente, elas vão ter o aposento diferente, vão estar num lugar diferente, elas vão ter toda a regalia do reinado diferente. Só que quando vai chegar mais os outros 6 meses, aquelas mulheres vão tomar banho de óleo. Só que um daqueles eunucos que caminhava junto com o rei percebe que Esther tinha alguma coisa diferente com Esther, porque quando as outras foram se aproximar ou ter um encontro com o rei, que o rei disse assim: essa eu não quero, essa também não quero. Sabe por quê? Porque o texto é bem claro em dizer que quando aquelas mulheres que tinham que ter com o rei Assuero, o que elas tinham? Elas foram instituídas para aquele momento. Elas poderiam levar as melhores joias, os melhores brincos, as melhores roupas. Só que Esther, quando aquele homem percebe que Esther é diferente, Esther não coloca muito armamento, a Esther não coloca muitos brincos, não coloca uma roupa diferente, porque o brilho de Esther era diferente daquelas que estavam no lugar. Isso acontece comigo, acontece contigo, nos lugares aonde que Deus te envia. As pessoas te olham, as pessoas quando batem o olho em você dizem assim: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Porque o brilho de Deus está na tua vida, e quando você chega, desculpa, o inferno tem que perceber que tem algo diferente com você. Quando nós percebemos essa história, da narrativa de tudo que lemos, de tudo que entendemos, de como que foi, aonde que o Senhor quer chegar nisso? Que quando nós se posicionamos, aquilo que era para dar errado dá certo. O inferno se levantou e levantou um decreto dizendo assim: é para a morte. Quem te disse? Se a última palavra vem do nosso Deus. Quem disse que a última palavra vem do inferno dizendo: o decreto é para a morte e não tem mais jeito. A luta parece ser grande, as dificuldades batem na porta de qualquer um. Não pense você que nós que temos o microfone aqui não passamos pelas mesmas coisas que você passa. Sabe por quê? Ainda há pouco minha esposa mandou uma mensagem dizendo que o meu filho mais novo, quando saí, estava meio mal, e agora piorou.
mas eu estou aqui e me posicionando no meu Deus, e eu tenho uma certeza: quando estou na casa de Deus, Deus envia um anjo lá na minha casa para cuidar dos meus. Se você está na casa do Senhor, adorando o Senhor, não se preocupe aonde que Ele esteja, Deus está cuidando de tudo. Deus transforma dificuldade em oportunidade. O exílio parecia o fim para os judeus, mas foi o meio de uma crise que Deus abriu uma porta para Esther chegar até o palácio. Às vezes os nossos piores dias escondem as nossas maiores oportunidades. Confie em quem está agindo nos bastidores da tua vida, porque muitas das vezes você não está vendo nada. Eu vou repetir: você não está vendo nada, mas Deus está agindo nos bastidores. Aprenda a ouvir as pessoas certas. Esther sabia discernir o conselho do seu tio Mardoqueu ou Mordecai a respeito da sabedoria dele, que foi crucial para a sua jornada. Não subestime a importância de mentores, ouvir quem tem temor a Deus. A obediência é o acesso do lugar mais alto que você vai chegar. Em todo tempo, Esther mostra obediência ao seu tio, de tudo que ele falou. Quando você chegar lá, Esther, não diga quem você é, da onde que você veio, fique de boca calada que Deus tem algo novo para a nossa vida. Esther, ela escuta tudo que o tio disse, vai à risca, não pronuncia, não fala nada até ela chegar ao rei. Quando ela chega o rei bate o olho e diz: é essa aqui que eu quero. Porque Deus escolheu, porque o decreto para os judeus era de morte, mas quando Deus tem projeto, não tem decreto do inferno que vai impedir o agir de Deus na minha vida, na tua vida, nos seus projetos, na sua família, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre até o final. Deus tem seu jeito de agir, Deus tem sua forma de agir. Deus é especialista em levantar e usar os improváveis. A sociedade não daria nada por Esther, escrava, mas Deus gosta de transformar os improváveis em protagonistas da história. E o que o texto diz? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, porque o decreto de Ramã é: mata os judeus, aniquila os judeus. Aí Mardoqueu, com toda a sabedoria, por isso que nós entendemos que a oração muda o decreto. Mordecai, quando escuta e é sabedor do decreto, ele vai se vestir de roupa de saco, colocar cinza em seu rosto e vai para o meio do pátio do palácio, onde que era proibido. Quando Esther sabe dessa situação, Esther manda alguém para dizer, manda uma roupa e manda dizer: o que está acontecendo contigo, tio? Por que você está se passando por isso? O que está acontecendo? Por que você está nessa situação? Você pode ser pego aí, você pode ser morto. O homem que chega até ele, um dos concubinos que andava com Esther, chega até ele para oferecer roupa. Ele fala assim: não quero roupa nenhuma, leva um recado para Esther. E qual o recado? Olha, Ramã levantou um decreto contra o nosso povo. E qual o decreto? O decreto é de morte. Por quê? Porque eu me posicionei, não se rendi a ele. Então ele se levantou contra o povo judeu e diz assim: agora é morte, agora não tem mais jeito.
Só que Esther, olha só, preste bem atenção no que o seu tio vai te dizer. Você tem toda a possibilidade de mudar essa história, de mudar esse decreto. Quem te colocou nessa posição foi o próprio Deus. Se nós olharmos, eu acredito que Ele, falando da sua forma, se nós olharmos a situação, nem aí era para você estar. Só que Deus te possibilitou em te tirar da onde que você estava e te colocar nesse lugar aonde que você está. Preste bem atenção que eu termino agora. Esther escuta tudo aquilo, e eu acredito que ela pergunta: o que eu vou fazer a partir de agora? Se o rei, por 30 dias não me chama na sua presença, e pela lei, quem se apresentava ao rei, se ele não se levantasse, o cedro era a morte, mesmo ela sendo esposa. E agora, o que ela faz? O que ela faz nessa situação? Aí ela diz para ele assim: olha, eu não tenho aqui o que fazer não. Aí ele vira com a sua rebeldia, com a sua ira, porque queria que ela tomasse uma posição, e diz assim: Esther, se você não se posicionar, não tem problema, o próprio Deus vai enviar alguém para a gente. O próprio Deus vai levantar socorro e livramento para o povo judeu. Ou você, com outras palavras, você entende no amor, ou você pensa que você vai ficar aí quietinha no teu lugar. Se o decreto é contra os judeus, você também não vai ficar de pé, tu vai cair. Eu acredito que Esther caiu em si, entendeu o recado. Sabe, irmãos, o inferno nesses dias atuais tem sacudido a terra, tem sacudido as famílias nos dias atuais, tem sacudido os nossos filhos, para dizer que eles não vão chegar em lugar nenhum, para dizer que aquilo que você tanto almeja, sua casa, seu carro próprio, sabe, você não vai conseguir. Essa é a obra do inimigo das nossas almas nos dias atuais. E dizer que os nossos filhos não vão fazer faculdade. Para eu que vim de uma situação muito pobre mesmo, de passar fome, hoje ser o profissional que sou na minha área, porque um dia o inferno se levantou lá em casa e levantou o dedo na minha cara e disse assim: você não vai chegar em lugar nenhum. Só que o projeto de Deus para minha vida está aqui na Nova Unção, uma quinta-feira, em dizer: os planos de Deus são maiores do que aquilo que o inferno se levantou para dizer que você, eu, a tua família, teus filhos não chegariam em lugar nenhum. Hoje Deus me possibilitou em ter um carro, comprar um apartamento, fazer uma casa para minha mãe. Por quê, pastor? Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Quando Esther entende, ela vai para a oração. Se coloque de pé. Eu estou dando término agora. Diga assim: a oração abre portas. Quando você ouve quem é para ouvir. Eu vou repetir: a oração abre porta quando você ouve quem tem que ouvir, discernir quem está falando nos teus ouvidos, saber quem está te mandando ir para a direita e para a esquerda. Vem, Marlon. Saber quem está te dando direcionamento. Porque Esther, quando entende o que o seu tio pronunciou para ela,
que Deus enviaria socorro e livramento. Ela entende, eu vou me colocar na posição. Todos com cabeça curvada. Mateus, por favor, apague as luzes, para dar um pouco de privacidade. Estou acabando agora. O decreto do inimigo das tuas almas pode ser até um, mas a palavra que Deus ao meu coração, que a oração muda decreto. A oração muda essa situação que você tem vivido. Eu vou dar uma ordem no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus. A notícia ruim bateu na tua porta. Você chegou nesse culto dizendo assim para Deus: Deus, eu preciso de ouvir a tua voz. Senhor, essa situação eu não aguento mais. Senhor, o laudo bateu e o laudo é negativo. Eu estou perdendo as forças. Eu não estou conseguindo me ver nessa situação. Mas creia que o céu está se movimentando ao teu favor, porque o culto do sobrenatural é desse jeito. O céu se movimenta porque Ele quer realizar algo sobrenatural na tua vida. Você tem se perguntado: por que isso, Deus? Por que essa situação? Tem vezes que Deus vai te levar para esse lugar, para você entender o posicionamento que Ele quer que você tome. Está passando por essa situação porque Deus um dia te disse que Ele tinha um chamado na tua vida e você não tomou o posicionamento que Ele te disse para você tomar. Então agora o processo que você está passando é porque Deus está permitindo para que você tenha essa chance de servir Ele de toda a alma, todo o corpo. O decreto pode ser mas a última palavra é dele. Qual é? Você vai viver algo ainda esse ano que você não esperava. Para os judeus é morte, e para Deus tem vida, porque Deus tem vida com abundância para nós.